Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso preparatório CPA20 que mais aprova em todo o Brasil. Eu sou o Bruno Piacentini, sócio da Mi Banco Educação, e vim lembrar você que nesta playlist você tem acesso a todas as aulas do edital CPA20 para a sua preparação. Você pode complementar os seus estudos e a sua preparação na plataforma Eu Me Banco, onde você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha com respostas em vídeo, onde o nosso intuito é ter questões muito difíceis, para treinar a sua capacidade de raciocínio e principalmente para você treinar difícil e a prova ficar simples. Além disso, nós te damos um caderno de questões dissertativas, algo completamente diferente que vai ajudar você a memorizar o conteúdo. E você terá acesso também ao nosso suporte especializado de WhatsApp com professores, para tirar qualquer dúvida que você tenha. Tudo isso por apenas R$ 49,90 mensais no modelo de assinatura, onde você cancela sem carência nenhuma. Passa na prova e cancela. Bom, então bora lá, vamos dar sequência aqui em mais uma aula do módulo 2. A gente já vinha falando de alguns produtos bancários ali, por exemplo, LCI, LCA, CDB, RDB, e nessa aula a gente vai continuar falando de algum desses produtos, tá? A gente vai falar sobre letra de câmbio e letra financeira, dois produtinhos aí que às vezes se confrontam, às vezes se confundem em alguns quesitos. A gente vai ver isso tudo no detalhe, fechado? Eu vou começar aqui, ó, já falando da letra de câmbio, tá? Letra de câmbio. E por que eu quero desenhar aqui a letra de câmbio para vocês? Primeiro por esse nome. O nome aqui de câmbio, a gente já está habituado a entender câmbio como moeda. Quanto que está o câmbio hoje? Quanto que fechou o câmbio? E aqui não tem nada a ver com dólar, tá? Não tem nada a ver com dólar, com euro. Quando falar em letra de câmbio, você já tira isso da sua mente, você nunca mais vai errar isso, não que você já tenha errado, mas para não associar letras de câmbio com moeda estrangeira ou qualquer outro tipo de moeda, seja dólar, euro, não relacionar com isso, fechado? Passando isso, a gente entende a letra de câmbio como se fosse um CDB, é basicamente a mesma coisa, é uma forma de captação de recursos. Só que nesse caso não é um banco que emite, é uma Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, que também são chamadas aqui de financeiras. É a maneira que as financeiras têm de captar recurso. E aí, como que é a dinâmica? Como que é a jogada? É a mesma coisa. Eu tenho uma pessoa aqui que está precisando de uma grana, está precisando de um empréstimo, uma pessoa que está triste. Ah, eu não vou conseguir desenhar uma gotinha, mas essa pessoa aqui está triste, está chorando, está precisando de grana, foi lá e recorreu a um empréstimo da financeira. Chegou lá na financeira, deixa eu desenhar aqui, ó, financeira, pá, cheia da grana, pediu esse empréstimo. Financeira foi lá e deu esse empréstimo para mim, no caso, vamos colocar aqui um nome, esse cara é o Renan. Peguei esse empréstimo e aí eu tenho uma condição aqui que eu falei, ó, vou te pagar em 12 vezes e tá tudo certo. Esse empréstimo tá tendo aqui uma transação comercial entre eu e a financeira, entre mim e a financeira. E aí, a financeira, baseado nessa transação que teve comigo, ela emite uma letra de câmbio. Para quê? Para captar recurso. Emprestou para mim, precisa captar de uma outra maneira. Ela vai lá e emite uma letra de câmbio que um investidor pode aplicar nessa letra de câmbio, recebendo aí uma taxa, igual no CDB, por exemplo, uma taxa pós-fixada, uma taxa pré-fixada, uma taxa indexada à inflação. É basicamente essa dinâmica, só que quem emite são as financeiras. E aqui, como é que fica a jogada? Ela emite baseado nessa transação comercial desse empréstimo. Esse cara aqui vai colocar dinheiro na financeira porque ele comprou essa letra de câmbio e assim faz com que a roda gire dessa maneira. Outra coisa também que pode aparecer, a letra de câmbio, ela pode ser conhecida também como ordem de pagamento. Não, ordem de pagamento? É, esse cara aqui, vamos falar aqui, a financeira, ela emite uma ordem de pagamento de que esse cara tem que pagar esse aqui. Ou seja, esse cara pegou empréstimo, ele lembra que eu tenho o financiamento de 12 meses? Então, é uma maneira de eu ter ali que pagar, que honrar com esse financiamento para que esse cara receba no final das contas. Então, também pode aparecer como ordem de pagamento. É como se a financeira emitisse uma ordem de pagamento que fala, ó, paga isso daqui, porque senão o camarada ali não recebe. Beleza? Então, é mais ou menos isso daqui. Eu também coloquei isso no slide para você dar uma olhada e a gente ter isso claro de uma vez por todas. Beleza? Então, ó, vamos ver aqui no slide, só para você corroborar isso aqui, confirmar. Deixa eu ver se eu já estou nessa câmera. Não, agora sim, estamos aqui. Então, ó, tudo que a gente já viu lá, eu desenhei aqui também. É um título de crédito emitido pela Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, ou seja, as financeiras, e aqui toda a dinâmica que eu desenhei lá. Aqui um outro ponto que eu coloquei é os nomezinhos que pode aparecer para você. Aqui, se eu peguei um empréstimo, você concorda que eu sou um devedor?
o devedor também pode ser chamado de sacado. A financeira, que é o intermediário dessa jogada, é chamada de sacador. E a pessoa que investiu aqui na letra de câmbio é o beneficiário daquela ordem de pagamento da letra de câmbio. Ele também é chamado de tomador. Beleza? Então é assim que funciona esse fluxo, bem tranquilo, bem parecido com o CDB mesmo. Bora aqui ver mais alguns detalhes? Ela é protegida pelo FGC. Lembra que, ó, letra de câmbio, esse C aqui pode ser também de coberto. Então, o C aí é coberto pelo FGC. Fechado? Mais uma regrinha aí, só para a gente conseguir formar alguns macetes, né, e ir lembrando cada vez mais fácil. Rentabilidade pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida, aí depende ali da característica do título, se vai ser 6% ao ano, 120 do CDI, 5% mais IPCA, depende ali da característica de emissão. A incidência do IOF, então o IOF vai ser naquela mesma característica que a gente já conhece, até o 29º dia, chegou no 30º, já não tem IOF. Imposto de renda, de acordo com essa tabelinha regressiva aqui, é um título de renda fixa, então vai seguir a tabela regressiva, é meio que uma regrinha, né? Então por isso que você tem que ter aí, ó, cravado, tem que decorar essa tabelinha, porque ela é super importante. E tem aqui os riscos comuns, né, de um título de renda fixa. Risco de mercado, pode ter ali a marcação a mercado. Comprei um título pré-fixado, vai ter essa oscilação, certamente. Liquidez, às vezes eu quero vender essa letra de câmbio para uma pessoa no mercado secundário e eu não encontro. Então eu posso ter essa dificuldade, essa falta de liquidez. E aqui, o risco de crédito. Lembra que esse C de crédito também vem de calote? Ou seja, eu posso tá ali, fez esse contrato, comprei essa letra de câmbio e tomei um calote. Então por isso que eu tenho que avaliar bem o risco quando eu for comprar esse tipo de investimento, esse tipo de título, tá bom? Bom, então bora lá para a aula aqui, para a parte de letra financeira, né? Você provavelmente já viu a parte de letra de câmbio, agora essa parte é uma atualização de letra financeira. A gente tinha essa aula, mas com os valores antigos de letra financeira, né? O valor antigo de emissão, que era 150 mil, hoje esse valor mudou. Então, a gente vai fazer essa atualização aqui para você ficar por dentro de tudo sobre letra financeira. Fica tranquilo, é uma aula bem rápida, bem sucinta, mas de extrema importância para sua prova, beleza? Então, vou compartilhar o material aqui para a gente já dar sequência. Ó, ponto importante, né? Aqui letra financeira, ela é enquadrada na parte dos títulos privados. Deixa eu até pegar aqui, ó. Dos títulos privados emitido aqui por instituições financeiras. Então, é mais uma maneira da instituição financeira captar recurso. Só que a gente vai ver que letra financeira, o foco é para o longo prazo. Diferente ali de um CDB, que eu posso emitir um CDB curtinho. Não, letra financeira é realmente visando essa captação por um maior período de tempo. Então é importante a gente já salientar isso. Ó, aqui alguns pontos, né? É emitido tanto por bancos, né, que a maioria, de fato, o que faz essa emissão, sociedade de crédito, financiamento e investimento, as financeiras, por exemplo, uma Crefisa pode emitir, caixas econômicas, sociedades de crédito imobiliário, BNDES. Aqui, basicamente, são todas, né, as instituições, mas o nosso foco aqui, de fato, são os bancos, beleza? Como eu mencionei para vocês, o foco é longo prazo. Então, você pode investir numa letra financeira. A gente vai ver um detalhe bem importante que confunde muita gente, que é o valor mínimo de aplicação, diferente de valor mínimo de aplicação do valor mínimo de emissão. Então, isso pode ser uma pegadinha na sua prova, a gente vai desmistificar isso também. O importante é você entender que se você está aplicando numa letra financeira, normalmente o prazo vai ser um pouco mais longo. Então, tenha isso em mente. E aqui, a gente já começa com a principal atualização. Antigamente, né, o valor nominal de emissão, ou seja, o valor mínimo de uma letra financeira que um banco, por exemplo, deveria emitir, tinha que ser de 150 mil. Agora não. Agora é de 50 mil reais. A gente já vai ler o que está dentro dessa caixinha que é importante, mas a gente tem dois tipos aqui de letra que eu posso emitir. Uma vai ter uma cláusula de subordinação e outra não vai ter essa cláusula de subordinação. Então o que eu estou falando? Lembra lá na parte de debênture, onde a gente tem aquelas garantias? Lembra do refluxo? Garantia real, garantia flutuante, garantia quirografária. E a última é a garantia subordinada. Então, eu vou até puxar aqui para minha câmera. O que é essa tal de subordinação? O que é essa cláusula de subordinação? É uma cláusula que está escrito, ó, Renan, você está subordinado a todo mundo. Primeiro, se der algum pau na empresa, se der algum pau ali na instituição financeira, ela vai pagar todo mundo e você está, ó,
subordinado a todas essas pessoas. Então, basicamente, a subordinação é isso. É um título ali um pouquinho mais arriscado, porque tem essa cláusula. Tá escrito, tá lá uma cláusula. Ó, Renan, você tá com a cláusula de subordinação. Se der pau, você tem que saber que você tá subordinado a todas as outras pessoas, para depois você vai receber ali com os últimos que sobraram, beleza? Então, isso é a cláusula de subordinação. Quando uma instituição financeira vai emitir uma letra, ela pode emitir com cláusula ou sem essa cláusula. E aí que vem os valores mínimos, ó. Quando essa instituição financeira emitir e não tiver essa cláusula, ó, não contém cláusula, tá? Tô emitindo essa, é um pouco mais segura, tá? Porque você não tá subordinado a todos, o valor mínimo é 50 mil reais. Essa é uma atualização. Agora, se contiver essa cláusula, ó, tem a cláusula aqui, tá? A cláusula tá escrito, você tá subordinado a todos os outros. Se der ruim, você saiba que tá escrito aqui porque tem uma cláusula. O valor mínimo, valor nominal mínimo dessa letra financeira, que será emitida por uma instituição, é de 300 mil. Então aqui já é um ponto importante pra gente lembrar. Não tem cláusula, não tá falando nada de subordinação, valor mínimo 50 mil. Tem essa cláusula, valor mínimo 300 mil. Pô, Renan, então pra que uma pessoa vai comprar essa letra financeira que tem aqui uma cláusula de subordinação? Por quê? Se tá ruim por um lado, ou seja, ela tem menos benefícios nessa questão de estar subordinada, o que ela tá olhando em troca? Ela tá olhando uma maior taxa de rentabilidade. Então a letra financeira a gente já falou que o foco é longo prazo, lembra? Quanto maior o prazo, maior minha rentabilidade. Pô, aqui vocês estão colocando uma cláusula que tá falando que eu sou subordinado, se der pau eu sou o último a receber? Tudo bem, pode colocar essa cláusula, mas ó, eu quero uma rentabilidade mais alta. Então essa é a dinâmica da cláusula de subordinação, beleza? E aqui um ponto importante. Aqui, esses 50 mil e 300 mil não é o valor mínimo que você precisa aplicar. Não é eu, Renan, quero comprar uma letra financeira. Quanto? 50 mil ou 300 mil? Não é assim. Isso é o valor de emissão. Imagina o Itaú, o Santander querendo emitir uma letra financeira. Ele vai lá, emite uma letra financeira com essas características. Essa letra, essa captação que o banco quer fazer, vai ser de 50 ou de 300 mil, mas ele pode dividir em vários pedacinhos. Então, ó, vamos dividir, por exemplo, a letra financeira aqui em 10 pedaços. Pô, então emitimos uma ali, ó, com cláusula, o valor mínimo é de 300 mil, só que vamos emitir em 100 partes, por exemplo. Eu falei 10, vamos emitir em 100 partes. O valor mínimo vai ser de 3 mil. 100 vezes 3 daria os 300 mil. Então, qual que é essa diferença? O valor que o banco vai emitir dessa letra financeira é 300 mil. Só que não necessariamente pro investidor final, ele vai precisar desembolsar 300 mil. Não, o banco divide ali em 100 frações. Ó, a letra financeira aqui, no total, o banco capta os 300 mil, mas ele emitiu 100 pedacinhos. Então, cada pedacinho custa 3 mil, eu posso comprar um de 3 mil, você pode comprar um de 3 mil, o João pode comprar outro de 3 mil. No final, o banco está emitindo um total de 300 mil, só que para mim, o valor mínimo que eu investi foi 3 mil, beleza? Então, só para a gente não se confundir nesse quesito. Ah, o valor mínimo de aplicação da letra financeira é 50 ou 300? Não, não é isso. Acabei de dar o exemplo que pode ser 3 mil no meu caso. O ponto é a emissão. Para emitir, 50 mil se não tiver cláusula, 300 mil se contiver cláusula, beleza? E aqui dando sequência, né, a questão do resgate. A gente já entendeu os prazos, os valores mínimos e o que é essa cláusula. E o resgate também é baseado nesse ponto da cláusula. Ah, se não tiver a cláusula, 24 meses. Se contiver a cláusula de subordinação, 60 meses. Demora um pouquinho mais. Renan, como que eu vou lembrar isso? Lembra que tudo que tem essa bendita de uma cláusula, ela é pior para o investidor no quesito de resgate, no quesito ali ou seja, para o banco também tem que captar um pouquinho mais. Então, olhou para a cláusula de subordinação, ó, se contém cláusula, pô, o valor vai ser o maior ali, 300 mil. Ah, se contiver cláusula, pô, caramba, vai esperar 60 meses. Então, para você fazer uma associação na sua cabeça, quando tem essa cláusula, o valor mínimo de emissão vai ser 300 mil. O prazo mínimo de resgate, 60 meses. Ou seja, é tudo mais longo, é tudo maior, é tudo mais demorado. Agora, se não tiver a cláusula, só 24 meses, rapidinho. Se não tiver a cláusula, não precisa de 300 mil não, precisa só de 50 mil. Então fica uma associação um pouquinho mais tranquila, beleza? Então lembrem-se disso.
a gente falou que o foco é longo prazo e aqui tá, ó, pô, no mínimo 2 anos. Podendo chegar aqui, por exemplo, ó, no mínimo a 5 anos. Então é algo realmente visando o longo prazo. E aqui, algumas outras características para a gente finalizar. Um ponto muito importante, né? A gente olha, é emitido por instituição financeira, então tem FGC. Cuidado, letra financeira não tem FGC. O investidor, ele está ciente disso. Pô, ele está ciente que o prazo de resgate já é longo, que não tem FGC, porque ele está olhando o que a gente mencionou, o maior retorno. Então ele está tranquilo quanto a isso, beleza? Como que você vai lembrar? Renan, não é do FGC, como que eu vou lembrar? Lembra, letra de câmbio e letra financeira. Letra de câmbio tem o C de coberto, tem o C de FGC, então tá coberta. F de ferrou. Comprou letra financeira, se quebrar, ferrou. Não tem FGC, tá bom? Então, para a gente lembrar disso também, ela pode pagar cupom, né? É um título que pode ser ali híbrido, pode ter uma taxa pré-fixada, pode seguir algum benchmark, pode ser que pague cupom semestralmente, é um pouco mais flexível em relação à sua rentabilidade, não se prenda quanto a isso. Não tem IOF, até porque, pô, a gente viu que o prazo mínimo lá é 24 meses, para as que não contém cláusula. Como que eu lembrei que é 24 meses? Pô, 24 meses não tem cláusula, tudo que tem cláusula é maior. Pô, então aqui tem cláusula, é 300 mil, aqui tem cláusula, 60 meses. Então, viu como a informação vem mais rápido na minha mente? Pô, o prazo mínimo é de 24 meses, não tem IOF. IOF até o 30º dia. Imposto de renda segue tabela regressiva. Só que aqui a gente já coloca 15%, por quê? Porque tabela regressiva, depois que eu ultrapasso 2 anos ou 720 dias, automaticamente a gente cai nessa alíquota de 15%. E a gente viu aqui, o prazo mínimo de resgate para esse título que não tem cláusula de subordinação é 24 meses. O outro ainda é maior, 60 meses. Então, de qualquer maneira, o imposto de renda será de 15%. Beleza? Então, pessoal, essa aula aqui foi um pouquinho, vamos dizer, um pouquinho demorada, mas foi bem no resumo para vocês, bem no detalhe, para você entender de fato o que é essa questão da cláusula de subordinação, o que é essa questão do valor unitário mínimo, que isso é para a instituição e não o seu valor mínimo de aplicação, questão do FGC, pontos de extrema importância. Eu espero que tenha ficado clara essa aula aqui para você. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tamo junto e valeu! Você acabou de assistir uma aula muito importante para a sua aprovação e eu vim te contar uma coisa muito importante. Na plataforma de estudos da Eu Me Banco Educação, você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha, que ajuda você a fixar o conteúdo e também a entender a linguagem da prova. Você também tem acesso a mais de 120 questões dissertativas. São questões bem diferentes que ajudam você a memorizar o conteúdo. Isso faz parte, inclusive, da metodologia P3A da Eu Me Banco, que mais aprova alunos em todo o Brasil. Além das questões, você também tem acesso na plataforma de estudos a um suporte especializado de professores que vão tirar todas as suas dúvidas pensando na sua aprovação. Para você se inscrever é muito fácil. Aqui na descrição desse vídeo você encontra o link e pode fazer a sua assinatura mensal por apenas R$ 49,90 por mês.